Hamlet, de William Shakespeare. Entre todas as peças de William Shakespeare, Hamlet talvez seja a mais profunda, filosófica e emocionalmente complexa. Escrita por volta de 1600, essa tragédia se tornou um dos maiores ícones da literatura universal, não apenas por sua trama envolvente, mas por mergulhar nas angústias existenciais humanas com uma intensidade rara. No centro da narrativa está o príncipe Hamlet, da Dinamarca, cuja mente inquieta e dilacerada pelo luto, pela dúvida e pela sede de justiça, compõe uma das figuras mais fascinantes da dramaturgia mundial. Mas a peça não é apenas sobre um homem, é sobre o Estado, a moralidade, o poder, o tempo, a morte e sobre nós mesmos. Este resumo mergulha não só na trama, mas no interior psicológico dos personagens, e analisa como a obra reflete a sociedade dinamarquesa fictícia e a própria Inglaterra de Shakespeare, revelando um mundo em crise de valores, dominado pela hipocrisia e pelo medo da desordem. A Dinamarca em luto, o fantasma do rei. A peça se inicia no castelo de Elsinore em plena noite. Guardas, desconfiados com estranhas aparições, avistam uma figura espectral que se assemelha ao antigo rei, recentemente falecido. A aparição representa o retorno do passado mal resolvido, o espírito de uma realeza assassinada, clamando por justiça. O príncipe Hamlet, profundamente abalado com a morte do pai e com o casamento precipitado de sua mãe. A rainha Gertrudes, com seu tio Cláudio, agora rei, é informado da aparição e decide confrontar o fantasma. O fantasma do rei, em uma das cenas mais emblemáticas da peça, revela que foi assassinado por Cláudio, seu próprio irmão, que despejou veneno em seu ouvido enquanto ele dormia. Hamlet, chocado, recebe a incumbência de vingar o pai. Análise psicológica. Desde o início, Hamlet já se mostra um personagem introspectivo, melancólico e com traços de profunda ansiedade existencial. Sua reação à morte do pai é mais do que dor. É indignação contra a hipocrisia do mundo. Contexto histórico. A presença do fantasma é significativa. No tempo de Shakespeare, havia um fascínio e temor em relação ao sobrenatural. O espírito é uma figura ambígua. É justiça divina ou armadilha demoníaca? A dúvida da natureza do fantasma reflete a transição entre o pensamento medieval e o racionalismo emergente no início da modernidade. Loucura ou estratégia? O príncipe em conflito. Após encontrar o fantasma, Hamlet inicia um plano para descobrir a verdade e agir com cautela. Para isso, decide fingir estar louco. Esse comportamento o isola ainda mais e confunde todos à sua volta. Entre os que o observam está Polônio, conselheiro do rei, um homem hipócrita e bajulador, que acredita que Hamlet enlouqueceu por amor à sua filha, Ofélia. Polônio representa o burocrata do poder, sempre disposto a manipular e espiar. Análise de Hamlet. O fingimento da loucura é também reflexo de uma perturbação real. Hamlet vive uma crise entre o desejo de agir e o medo das consequências. Ele racionaliza demais, filosofa sobre tudo. Sua mente parece um campo de batalha entre moral, dever, dor e dúvida. Esse excesso de consciência paralisa sua ação. Análise de Ofélia. Ofélia representa a mulher oprimida em uma sociedade patriarcal. Submissa ao pai e ao irmão Laertes, ela não tem autonomia nem sobre sua vida amorosa. Seu destino trágico é resultado direto da repressão e do abandono emocional. O teatro dentro do teatro. A verdade revelada. Hamlet, ainda desconfiado da veracidade do fantasma, organiza uma encenação teatral no castelo com uma trupe de atores. A peça encenará um assassinato semelhante ao descrito pelo fantasma. A reação de Cláudio será a prova final. O plano funciona. Ao ver a encenação, Cláudio interrompe o espetáculo e sai perturbado. Hamlet agora tem certeza da culpa do tio. O teatro como instrumento político e filosófico. Shakespeare, ao criar um teatro dentro do teatro, expõe a arte como espelho da verdade. O teatro tem poder de desmascarar a hipocrisia do Estado e das pessoas. Análise de Cláudio. O novo rei é um personagem de camadas. É ambicioso, sim, mas também humano. Em sua oração solitária, Cláudio revela arrependimento, culpa e medo do castigo divino, mas sua incapacidade de se desfazer dos frutos do crime o mantém no caminho da perversão.
A morte de Polônio e a queda de Ofélia, Laertes, irmão de Ofélia e filho de Polônio, retorna à Dinamarca furioso. Cláudio manipula, propõe um duelo entre ele e Hamlet, mas planeja que Laertes use uma espada envenenada. Além disso, prepara um cálice de vinho com veneno, caso o plano inicial falhe. Enquanto isso, Hamlet é enviado à Inglaterra, com ordens secretas para ser executado. Ele descobre o plano e retorna à Dinamarca com desejo de ação, cadeia de vingança. Assim como Hamlet quer vingar o pai, Laertes quer vingar a irmã e o pai. A peça mostra como a vingança se torna uma espiral de violência sem fim. Cada ação gera outra. O ciclo só se fecha com a destruição total, o cemitério e a meditação sobre a morte. Em um dos momentos mais filosóficos da peça, Hamlet observa um coveiro escavando túmulos. Ele depara-se com o crânio de Yorick, bobo da corte de sua infância, e reflete sobre a igualdade da morte. Reis e palhaços, todos acabam em ossos. Ser ou não ser, e o niilismo. Hamlet expressa em monólogos profundas questões existenciais. O suicídio é cogitado, a vida é vista como sofrimento, a morte como libertação, mas o medo do desconhecido trava qualquer decisão. A consciência é uma maldição que nos impede de agir. O mundo como prisão, a peça sugere que a Dinamarca está apodrecida. Tudo está contaminado. O trono, os conselheiros, a justiça, a própria linguagem. Hamlet vê o mundo como um teatro de mentiras, um cárcere de aparências. O duelo final e o fim da tragédia, o duelo entre Hamlet e Laertes, acontece em clima cerimonial. O plano de Cláudio parece funcionar. Laertes fere Hamlet com a espada envenenada, mas acaba também ferido por ela. A rainha bebe acidentalmente o vinho envenenado e morre. Antes de morrer, Laertes revela a trama de Cláudio. Hamlet, em seu último ato de justiça, mata o tio. Ao final, todos os principais personagens estão mortos. Fortinbras, príncipe da Noruega, invade a Dinamarca e herda o trono. O estrangeiro assume o comando de um reino devastado, trazendo uma ideia de restauração após o caos. Síntese do desfecho. O final de Hamlet é catártico. A justiça vem, mas a um custo altíssimo. O sangue contamina tudo. A peça termina com um eco de tragédia grega, inexorabilidade do destino, fúria das paixões humanas, colapso da ordem moral, a modernidade em Hamlet. Hamlet não é apenas uma tragédia sobre vingança. É uma peça que antecipa a modernidade, que questiona o sentido da vida, a validade da ação, a incerteza do saber, o abismo da consciência. Hamlet é o primeiro herói moderno, alguém que pensa demais, que sofre por ser lúcido, que vê o absurdo das convenções sociais. Sua crise é a nossa. Shakespeare oferece um retrato da realeza decadente, das máscaras do poder, do peso da dúvida e da angústia de existir. A Dinamarca apodrecida é no fundo qualquer sociedade dominada pela corrupção, onde o sujeito se vê dividido entre a moral e a sobrevivência. Se esse mergulho profundo em Hamlet te impactou, te emocionou ou te fez refletir, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Vivendo de Literatura. Aqui toda semana a gente traz análises como essa, com alma, com contexto e com paixão pelos grandes clássicos. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe este conteúdo com quem ama literatura e filosofia.